Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sexta-feira, como vocês estão vendo aí, né, Paulo? Para quem está na rádio, não, mas para quem está no Facebook, está vendo que eu tô de jaqueta aí, porque hoje está muito frio aqui. Realmente aqui o estúdio é muito gelado, além de, né, tá gelado aí em São Paulo inteiro, né, mas aqui está muito, muito frio. Pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal da Rádio Brom, interrompemos aí a nossa transmissão por uma hora, durante essa uma hora nós estaremos recebendo aí a luz da palavra, né, uma ministração aí completamente diferente, de estudo, né, diferente da palavra do dia, de segunda a sexta-feira. Aliás, deixa eu já aproveitar e falar para vocês da rádio e também do Facebook, que nós temos aí a programação da Hebron de segunda a sexta-feira, às 8h30, até mais ou menos por volta das 10 horas, nós temos a palavra do dia com a nossa bispa aí, que é a nossa líder da Igreja Hebron. Ela tem a programação dela de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 10, amém? Palavra do dia. De terça e quinta, temos também ministração com a bispa, né? Aí é um programa já de testemunho, o pessoal vem dar o testemunho, que eu prefiro crer. Toda terça e quinta tem o prefiro crer aí. Então, você pode se conectar e ver os testemunhos, amém? E de segunda, quarta e sexta, nós temos a luz da palavra, onde nós estamos esse mês aí estudando o livro de Números, que terminamos hoje, por sinal. Então, você tem aí segunda, quarta e sexta comigo, das 6 da tarde, das 18 até as 19, 19h10 no máximo aí. Nós já terminamos, é super curtinho, não é para ficar muito puxado, até porque é estudo, né? Então não dá para a gente correr muito também. Amém? Então, bem tranquilo aí, eu convido você a estar conosco toda segunda, quarta e sexta também, além de toda a programação da Hebron. Ontem, em especial, nós tivemos Mulheres Conectadas, é um projeto que a Bispa, foi como começou a Hebron, aliás, né? E a Bispa tem um propósito aí que a Bispa lançou de 12 quintas-feiras, e ontem foi a terceira. Então, nós tivemos aí o primeiro dia falando sobre Ana, o segunda quinta-feira falando sobre Joquebede, né? As mulheres aí. A Bispa está falando sobre as grandes mulheres da Bíblia, né? E todo mundo ansioso para saber quem seria ontem. E ontem ela falou sobre Rebeca. Então, se você perdeu, eu aconselho você a ver lá pelo Facebook, ver pelo próprio Facebook ou pelo YouTube, né? E nós tivemos a ministração onde foi uma palavra poderosa, o Senhor falou grandemente com a bispa, muita revelação, e para quem estava buscando a resposta de Deus, eu, se fosse você, ia ver esse programa de ontem, além da programação normal da semana inteira, amém? Ontem teve também o Prefiro Crer à Tarde, né? A bispa, nós íamos receber aí, a fazer simultâneo com a mãe da Gabi, que a igreja conhece, oramos aí, já estamos orando há mais de 2 meses por ela, esteve internada, teve uma convulsão, ficou na UTI, desenganada pelos médicos, e tal, a mãe dela ia contar o testemunho ontem. Ela já está em casa, e ontem, durante, né, na hora que ela ia entrar para dar o testemunho, a neném não passou muito bem, ainda tem algumas coisas, alguns médicos estão indo fazer alguns para alimentação em casa, né, e por conta disso, na hora, parece que vai ter um começo de convulsão. Então, ela não pôde participar conosco ao vivo, pediu desculpa, aí vai entrar na próxima semana. A bispa falou muito rapidamente o que aconteceu, e falamos também com a Rosângela, que contou do Heitor, que é o genro dela, que nós estamos orando também por ele, e fez uma cirurgia, e ontem era marcada de cirurgia para o dia 16, acabou fazendo um antecipado, o Senhor proveu, né? Nós estamos orando, glória a Deus, o Senhor fez. Então, ontem foi uma tarde extraordinária aí, né? Um dia extraordinário, né? Palavra de manhã, à tarde, né? Esse testemunho das duas, são duas bênçãos, né? Porque a menina estava desenganada e está em casa. Então, olha só para vocês verem, né? A previsão de sequelas era muitas, né? E graças a Deus o Senhor tem feito grandemente. Então, ontem foi uma tarde extraordinária e a noite fechou com as mulheres conectadas aí. Então, palavra poderosa ontem o dia inteiro. Bom, pessoal, essa semana nós estamos aí na Semana do Relógio de Oração, terminando domingo, estamos em jejum também, jejum de uma refeição, no finalzinho aí, reta final, né? Esse mês em especial nós temos Relógio de Oração com mais horários, né? A gente tinha uma habitual hora de meia-noite, 6 horas da manhã, meio-dia às 18, e nesse mês o Senhor deu uma nova direção, entrou às 3 horas da manhã, né? Às 3 da madrugada aí, e também às 3 da tarde. Então, grande bênção, né? Nós estamos aí, a Maísa está liderando, né, o relógio das 3 horas da manhã, então uma novidade, nossa diaconisa, e também a Jaque está ministrando na parte, a gente está colocando os louvores, administrando o horário das 3 horas da tarde, logicamente, sob a supervisão da bispa aí, né, então, em nome de Jesus, aí sempre tem um de nós, eu, ela ou o bispo, estamos participando também, veio lá e estando com todos. Então, grande bênção aí, foi novidade nesse mês. E o jejum, né, de uma refeição, que já está acabando, então,
todo mundo liberado depois do meio-dia, depois do almoço. Com exceção de quem fez de janta, né? Aí só está liberado na segunda, né? Tem que entregar os 7 dias aí de jejum, amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, pessoal da rádio, eu queria lembrar vocês que hoje o aplicativo da rádio está muito mais prático, né? Nós temos aí o app da rádio, que você pode baixar pelo seu sistema Android, só não conseguimos pelo iPhone. Pelo iPhone você tem que entrar no www.radiohebron.com.br e você conecta lá. É uma rádio 100% louvor, 100% Jesus, 24 horas de louvor, não para nunca, né? Glória a Deus, só para realmente quando entra a gente ao vivo com as ministrações aí, então interrompemos lá para a gente entrar. Então, glória a Deus aí, o presente de Deus, a Rádio Hebron, né? Um sonho da Bispa de mais de 20 anos, e hoje, né, embora a Bispa já trabalhou, nós trabalhamos em rádio, né? A Bispa já trabalhou com o Bispão aí no interior, e nós, quando começamos a Hebron, também nós fizemos aí algumas rádios comunitárias, né? Então, glória a Deus, também foi uma oportunidade que nós tivemos maravilhosa. Mas agora, realmente, é um sonho realizado, porque a rádio é da Hebron. Então, é nossa, né? Minha, sua, de todo mundo. Glória a Deus, né? Então, grande bênção aí, eu queria que você divulgasse. Dá para baixar o aplicativo e depois dá para você baixar o louvor que você está ouvindo, dá para compartilhar, dá para fazer uma série de coisas aí. Então, é grande bênção aí e vai sempre tendo novidade, assim que eles vão melhorando os aplicativos. Nós alimentamos com louvores aí, tem uns 2 meses aí, mais ou menos. Vamos estar colocando louvor novo aí a semana que vem, provavelmente já começamos a fazer isso aí novamente. Então tem muita coisa, tem sempre novidade em Hebron. Aliás, é uma igreja que tem muita novidade. Nós somos virtual, né? 100% virtual. Embora quem quiser estar no estúdio, fique à vontade. Mas temos muita novidade, não é por conta disso que não temos atividade. Temos bastante aí. Quem vê aí, acompanha Hebron, sabe que Hebron não para, né? Nós temos atividades aí aos montes. Deixa eu ver aqui se aparece aqui quem está aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Opa! Chile, boa noite com muita alegria. Deixa eu ver aqui. Não dá para me ler. Marisa, boa noite com muita alegria. Valéria Mogi, boa noite com muita alegria. Pastora Japa, boa noite com muita alegria. Sejam muito bem-vindos. O Bispão está aqui comigo no estúdio. Glória a Deus, boa noite, Bispão, com muita alegria. O Flávio está aí com a gente. E aí, o que vão entrando depois, eu não consigo ver todos, pessoal. A gente começa a ministrar, não dá para a gente parar. E no final, talvez, a gente consiga bater um papo. Amém, pessoal? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E não esqueça de compartilhar. Amém? Vamos acabar o livro de Números. Hoje já acaba o livro de Números. Eu estava conversando com o Maurício, né? Eu falei, Maurício, sempre a gente faz a gente recapitula um pouco do que foi passado no mês inteiro. E eu fiz um resumo. Aí hoje eu vou estar passando para vocês, assim que acabar de ministrar os 3 últimos capítulos. Eu vou fazer um resumo, nós vamos voltar ao livro de Números inteirinho, vamos para capítulo por capítulo, o que se trata, as coisas mais importantes de cada capítulo. Amém? Então, hoje um resumão aí legal para a gente acabar, vai acabar mais cedo aí, então dá para a gente fazer um resumo tranquilo aí. Amém, pessoal? Legal, né? Maurício está com a Valéria, glória a Deus. Maurício, boa noite com muita alegria. A seu pedido aí, nós vamos fazer um resumão hoje aí. Eu costumo fazer, mas eu vou fazer um pouco mais detalhado aí. Amém? Para a gente desfrutar, né, das escrituras, é tudo muito bom. Aliás, esse livro é um livro que a gente acha que parece difícil, mas tem tanta coisa para a gente aprender e para a gente entender. Eu já estava dando uma olhada, logicamente, no livro de Deuteronômio, que é o próximo livro que nós vamos estudar. Eu já estou preparando as aulas da semana que vem, né, os programas da semana que vem. Eu já comecei a estudar. E estava vendo cada coisa que vocês não têm noção. Semana que vem vocês vão ver o quanto tem da riqueza, né, de detalhes em Deuteronômio também. Então são livros aí, Levíticos, Deuteronômio, Números, são livros que se repetem muitas coisas, e ela tem êxodo, tem algumas coisas que a gente viu aí ao longo desse mês aí. Então, muitas coisas se repetem, mas a gente está passando de uma forma tranquila, aquilo que foi acrescentado eu tenho passado para vocês, então, super light aí. Amém? Vamos orar então, pessoal, para a gente começar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir nesta noite, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, em nome de Jesus, que possamos entrar na tua presença limpos de mão, puros de coração, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, tira toda a comichão dos nossos ouvidos, toda a sonolência, todo o cansaço, Pai, da semana, Pai, em nome de Jesus, cansaço espiritual, Pai. Eu te peço, abre nosso entendimento para receber essa palavra hoje, nesta noite, Senhor. Usa a minha voz, usa a minha imagem, Senhor, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer nessa ministração, nesse programa, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus.
Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos lá? Então, abra aí no capítulo 34. Nós ficamos até o 33 e vamos aí para 34, 35, 36 e voltamos aí ao capítulo 1. Glória a Deus, que eu já falei bastante, né? Vamos lá. Bom, como eu vou fazer um resumo, depois, então eu não vou voltar no capítulo anterior como nós fazemos habitualmente, sempre eu volto no capítulo para a gente lembrar o que foi falado. Eu vou continuar aqui, nós vamos voltar todos os capítulos, amém, pessoal? Legal? Capítulo 34 fala o quê? Sobre os confins da terra. Vamos ler versículo 1 e 2 aí, o que diz. Diz mais o Senhor a Moisés, dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrares na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança a terra de Canaã, segundo os seus limites. Então aqui o que acontece? No capítulo 34, começa então a descrição dos limites geográficos, né? A parte lá começa a falar, ó, essa terra aqui vai ser de fulano, vai começar, ali começa-se a geografia antes que eles atravessassem o Rio Jordão. Então começa a dar uma descrição das terras que estavam aqui no Jordão e além do Jordão. Amém? Isso de Canaã, na realidade propriamente dita de Canaã, as terras de Canaã, é o que eles estão falando ali. Excluindo, evidentemente, a parte além do Jordão já distribuída, ou seja, aquela parte já tinha sido distribuída, falou-se muito rápido, porque o interessante agora é aquilo que estaria nas terras de Canaã, que é o que vai ser distribuído para todas as tribos de Israel. Amém? Então, as regiões, cidades, limites, e começa a falar sobre sul, ocidente, norte, oriente, as saídas, os rios e os mares. Então, tudo aquilo que era importante para o povo saber, Moisés começa a relatar aqui, o Senhor dá direção para Moisés, ele começa a relatar os pontos principais. Então começa a falar, assim, falando de saídas importantes para o povo, se tivesse que fazer alguma coisa. Fala sobre os mares, que eram mares importantes, e nós vamos ver aí, falando sobre algum deles. Bom, primeiro, fala sobre o Mar Salgado, que é também conhecido como Mar Morto. Então, muito se fala, muito você vai ouvir falar sobre isso. Inclusive, quem já foi em alguns clubes aí, tem um clube aí de Olímpia, que ele faz, ele chama lá Mar Morto, que é um mar de sal, né? E você não afunda, devido à quantidade de sal, aí eu não posso explicar no detalhe, porque eu não sou um conhecedor nato dessa parte, mas enfim, tem um monte de sal, você não consegue, você não afunda, você flutua, por mais, até que você não me engano, a piscina ela tem mais de 2 metros e a gente fica na superfície ali. Só o único detalhe é que arde para chuchu se tiver algum machucado. Eu lembro que você dá um pulo lá, né? Até a barba, né? Quem faz barba, eu não tenho barba, mas um pouquinho já deu lá para chuchu, tinha machucadinho. Também não consegui ficar muito. A bispa ficou lá um tempinho. E eu não consegui, fiquei lá acho que 1 minutinho já começou a me dar agonia, muito quente demais também, né? E fora aquele sal, não dá certo não. Não é igual entrar na praia. Lá realmente o negócio é punk. Então, o Mar Morto, muito conhecido, né? Então, é esse mar salgado, que é conhecido como Mar Morto. Amém? Depois fala sobre a sua saída, as saídas, né? Que é o lugar onde termina a linha divisória lá que eles colocam. Então, a geografia aqui passada por Moisés com relação a isso. Depois fala sobre o Mar Grande. Quando você vai ouvir alguns vídeos, ou como se estivesse estudando, ouvindo alguns vídeos, fazem referência, e eles falam sobre o Mar Grande, que nada mais é do que o Mar Mediterrâneo. Então, alguns estudos usam o termo Mar Grande, outros usam Mediterrâneo, e até mesmo em algumas ministrações, você vai pegar um outro sacerdote aí, que usa, né, o termo Mar Grande, mas o Mar Grande se refere ao Mar Mediterrâneo. Amém? Quinerete é o nome hebraico para o Mar da Galileia, lugar onde Jesus passou boa parte do tempo lá com os seus discípulos. Então, todo mundo conhece, mas é chamado de Quinerete. Então, olha que aqui a gente vê, inclusive, o Senhor dando direção, falando sobre a geografia, mas de pontos específicos e pontos importantes. Veja que o Senhor não perde tempo com coisas, não vou dizer abstratas, com coisas sem sentido. Então, tudo aquilo que é relatado na Bíblia tem uma importância, então nós precisamos entender. E é isso que foi passado para Moisés, né, para que Moisés pudesse passar para o povo. O que eu comentei com vocês esses dias? Ah, mas tem muita repetição de algumas coisas. Primeiro, nós tínhamos ali, estava repetindo por quê? Primeiro porque uma parte da geração morreu no deserto. Aqueles que tinham acima de 20 anos, todos foram consumidos no deserto. Morreram por velhice, morreram
acidente, enfim, morreu por diversas causas, mas aquele povo que tinha acima de 20 anos, como a gente viu, né, não desagradaram o Senhor por murmuração, perderam a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Então aqui era uma nova geração, inclusive em Deuteronômio, nós vamos ver também que Moisés repete muitas coisas. Por quê? Era uma nova geração, o povo tinha que saber. E aqui a gente vê também o seguinte, eu consigo entender, na minha opinião aqui, o amor do Senhor. Que ficar repetindo coisa para o pessoal, ele não repetir, falou, seu pai contou para você, bem, se não contou, né? Mas não, o Senhor repete, por muitas vezes nós vamos ver que o Senhor repete, não só repete, ainda fala, guarda isso, estatuto perpétuo e mais, passa isso de geração para geração. Isso é um termo muito usado na Bíblia, principalmente nessa época, porque tinha que passar de geração para geração. Como que o povo lá na frente ia saber? E, logicamente, a gente vai ver o livro de Juízes, o livro de Reis, e nós vamos ver tudo isso aí, que eles sabiam, porque as escrituras ficaram, a história chegou. O que aconteceu, por exemplo, do povo no Egito, era a mesma história lá de Abraão, coisa e tal, José do Egito, que aconteceu, passaram-se 400 anos. Com o passar de 400 anos, ninguém lembrava mais de José, mas a história em si, o povo hebreu lembrava. Tanto que as raízes, né, gerou tudo isso, e depois o Senhor levanta Moisés como libertador desse povo. Amém? Vamos ler o versículo 13 aí. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo, esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar a 9,5 tribos. Então aqui, como a gente viu na quarta-feira, Gade e Ruben viram que as terras eram boas para gado, eles tinham uma quantidade de gado que era uma quantidade considerável. Nós comentamos, inclusive, eu fiz questão de levantar os números, e nós vimos que os despojos de uma das guerras, de uma só delas, os despojos só de ovelhas tinha mais de 600 mil ovelhas. Então, quer dizer, os despojos, as lutas naquela época, os despojos não eram grandes. Isso eu estou falando só de ovelhas, ainda tinha vaca, parará. Então, quer dizer, só de ovelha tinha 600 mil ovelhas. Então, os despojos eram grandes. Então, quer dizer, aquela população tinha um pasto grande para cuidar de tudo isso. E Gad e Ruben viram essa possibilidade. Eles também, a Bíblia relata que eles tinham muitíssimo gado, e eles vão ter Moisés e pede para que eles ficassem aqui do Jordão. Nós queremos ficar aqui do Jordão, não queremos passar para o Jordão para lá de lá, nós queremos pegar nossa terra aqui. E aí Moisés concede, né, logicamente com a aprovação do Senhor, concede para que essas duas tribos fiquem lá, desde que eles passem adiante e ajudem os demais na peleja para pegar a terra para eles. E nesse meio tempo, a tribo de Manassés também se aproveita da situação e resolve ficar lá. Meia tribo de Manassés acaba ficando antes do Rio Jordão também, e as demais ficam para lá. Então aqui por isso faz essa referência de meia tribo, 2 tribos e meia. Considerando que 2 tribos já tinham terras, além do Jordão, como eu falei, correspondiam a Jericó, que é a terra de Canaã, que é o que vão ficar para lá depois. Amém? Os homens que devem repartir a terra, vamos lá. Para distribuir e dirigir a obra e repartir a terra, foi escolhido por Deus um líder, e aí o Senhor, né, não ia dar essa função para qualquer um, e ele escolhe 2 líderes importantes. Um eclesiástico, que quer dizer que era quem? Eleazar, o sacerdote. Então precisava de um sacerdote, uma parte espiritual, e ter um outro homem, como seria civil aí, tivesse uma responsabilidade também, que fosse um homem íntegro. E aí a gente vê um Eleazar, que era o sacerdote, e o líder cívico, que era Josué. Então, se ele foi nomeado sucessor de Moisés, ninguém melhor do que ele para organizar toda essa situação. Então, a distribuição das terras ficariam sob a supervisão de Josué e Eleazar. Amém? Portanto, Deus aqui delegou a 2 homens íntegros a tarefa de repartir as terras conquistadas entre as tribos, para que não houvesse corrupção ou manipulação na entrega do que Deus deu ao povo. Então, Deus tinha dado, né, aquelas terras todas para o povo. E para que não houvesse corrupção, não houvesse manipulação, o Senhor incumbiu esses 2 grandes homens aí para cuidar de tudo isso. Evidentemente, isso aqui era importante porque um poderia gostar mais da terra A, outro da B, e poderia gerar confusão. E aqui naquela época eles falam que lançava a sorte aí, logicamente, uma das coisas que o Senhor deixou muito claro, que as terras serão divididas não em partes iguais, até porque tinha tribos maiores. A gente viu, só a tribo de Judá tinha 74 mil homens, mais de 74 mil, não sei o número exato, né? Mas já era um número, só homens acima de 20 anos, então fora mulheres, crianças, para idosos,
Então não dava para repartir com uma outra tribo, por exemplo, que tinha 22 mil homens. Então, quer dizer, não dá para comparar uma terra. Logicamente, o camarada que são 3 vezes maior do que uma tribo vai demandar um maior número de terra. Então, essa manipulação não poderia acontecer, essa corrupção não poderia acontecer, e por isso o Senhor levanta esses 2 homens. Amém? O nome dos representantes das tribos que foram chamados para participar da distribuição da terra, evidentemente deve ter sido escolhido pelas qualidades pessoais, e assim foram sendo dados nomes correspondentes a cada tribo, o seu representante. Então, ali, evidentemente, aqueles que tinham mais qualificações, os príncipes de cada tribo foram chamados, então, por eles, para participar dessa reunião, dessa distribuição. Capítulo 35, são 3 capítulos curtinhos aí, tá bom, pessoal? E aí a gente faz um resumo e... Capítulo 35, a cidade dos levitas. Aqui é importante, muita gente ainda confunde essa passagem. Antes de entrar, eu vou fazer um paralelo aí, para a gente explicar aí, para você entender. Bom, primeiro, eu até comentei com vocês, eu não lembro se é a semana passada, enfim. São 12 tribos, certo? 2 tribos já ocupam Manassés e Efraim. São os filhos de José, que Jacó recebeu eles como herdeiros, né? Adotou eles e eles passaram a ter direito como José. Então saiu José e entra os 2 filhos dele como herdeiro no lugar dele. Então nós teríamos, teoricamente, 13 tribos, certo? Eram 12 filhos. Saiu José, ficou 11, mas entrou 2 agora herdeiro, ficou 13. Por que 12 tribos? E aí sai a tribo de Levi. Só que os levitas não tinham direito à terra. Então, por isso, se conta as 12 tribos novamente. Ok, pessoal? Tá claro aí? Se não entendeu, depois você me chama no WhatsApp aí, no telefone da igreja, que está aí para vocês, no 11 970 13 8161. E eu explico mais detalhado, a gente volta um pouco mais, estou resumindo para você entender. Então, o motivo de ser as 12 tribos. Então, os levitas não tinham direito a uma terra específica. Nós vamos ver o que acontece com eles aí. Vamos ler o versículo 1 e 2 do capítulo 35. Diz assim: diz mais o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão. Tudo que está acontecendo aqui, pessoal, só para você lembrar, está ali na beira do Jordão, ali para se decidir. Até porque atravessou o lado de lá do Jordão, já tem as muralhas de Jericó para enfrentar. E que aí é no livro de Josué que nós vamos ver. Então, tudo está acontecendo ali nesse pedaço. O livro de Deuteronômio também é narrado nesse pedacinho ali. Bom? Na altura de Jericó, veja aí, como eu disse, no Jordão, na altura de Jericó. Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança de sua possessão, deem cidades aos levitas e que habitem, e também o torne delas, e dareis aos levitas os arredores para o seu gado. Então, aqui, logicamente, os levitas tinham, como nós vimos, direito ao dízimo que era recebido, era passado uma parte para os levitas, então eles também teriam gado, teriam tudo isso. E eles tinham que darem, o povo tinha, cada tribo que pegava o seu espaço, tinha que dar uma área específica para os levitas também. Ou seja, tinha que receber os camaradas, porque eles estavam de autoridade espiritual de cada tribo. O povo era muito grande. Então não tinha como ficar uma tribo no meio de todo mundo, não tinha como. Então tinha que fazer o quê? Pegar os levitas e se dividir. Nós vamos ver que eles ficaram, se não me engano, em 48 cidades aí. 48 cidades ali, para ajudar a cuidar de todo o povo. Então, ali, cada tribo que ele fosse, a tribo tinha que dar um espaço para ele aí. Então, a cidade dos levitas, a tribo de Levi, não era designada uma área especial por causa da sua função religiosa e espiritual. Suas famílias foram distribuídas em 48, é isso mesmo, 48 cidades espalhadas por todo o território de Israel, para poderem cumprir mais eficientemente a sua missão, que era a missão religiosa, espiritual, cuidar de todo o povo. Então não dá para ficar num único lugar lá, eles tinham que ficar distribuídos, porque o povo era grande e o povo ia crescendo. Você viu que o Senhor manda levantar os seis por mais de uma vez. Eu vou comentar depois com vocês sobre isso. E a gente vê que o número de habitantes crescia ainda assustadoramente, mesmo depois de todos todo o povo que tinha acima de 20 anos que morreu. Então você vê que o Senhor ainda honrava o povo, quer dizer, ainda honrava, não honrava, não tinha prometido. Amém? Formavam os arredores de uma comunidade extra para cada cidade, e não podiam ter construções nem plantações. Os primeiros 1000 côvados constituíam um parque livre, vindo depois outro ciclo maior para as fazendas que fariam de cada cidade um núcleo
habitacional. Então tinha tudo uma organização e uma distribuição da terra. Então se fazia um ciclo ali, uma parte para plantação, uma parte para o gado, era tudo organizado, tudo com ordem necessária. Era como se o Senhor estivesse ensinando esses caras agora a ser lavrador, a ser agricultor, quer dizer, ensinando esses caras a fazerem tudo, né? Cuidar do gado, quer dizer, tudo o Senhor estava explicando para esse povo, tudo tinha uma diretriz. Então veja que nós temos um Deus que dá direção para tudo. Por isso que a gente fala para vocês, olha, quando estamos ministrando, pede direção para Deus, vai fazer qualquer coisa. Antes vai tomar uma decisão, pergunta para o Senhor, mas por que isso aqui é tão simples? Simples, parece simples. Às vezes o simples pode se tornar complicado porque você fez algo que Deus não deu direção ou que não era a direção de Deus. Então está aqui, o Senhor deu direção, inclusive coisa que parecia teoricamente simples. Faz lá, pega a melhor área lá do terreno, faz a sua casinha lá e o que for passo dá todo pro gado. Não, errado. E aqui a gente viu que é bem diferente. 6 cidades de refúgio foram pedidas para serem construídas aí. Vamos ler do versículo 9 ao 12. Que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passares o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolham o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para um julgamento. Então, aqui o que acontece? O Senhor dá determinação, veja que 48 cidades era uma quantidade grande, mas ainda assim, logicamente, né, devia ter uma logística para tudo isso. A gente viu aí que o Senhor deu toda a diretriz para tudo, que fossem construídas 6 cidades refúgios para aqueles homicidas, aqueles que mataram, mas que foi voluntariamente, não aquele que matou de propósito. Então tem toda uma explicação aqui que vai falando, ó, aquele que matou desse jeito, matou por lá, depois você aí, logicamente um resumo aí. As cidades de refúgio eram proteção para os que sofriam perseguições humanas e fugiam de espíritos vingativos. Assim teriam 6 cidades de refúgio. Olha o que fala o versículo 15 aqui. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, para o estrangeiro, inclusive, e para que se hospede no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Então, como eu falei para vocês, aquele que matou alguém involuntariamente vai para essa cidade de refúgio, mas tem todo uma vida. Não pense que o cara mata e fica por isso mesmo, não. Logicamente, vai ser apresentado o sacerdote da congregação, não é assim bagunçado, não. Como que era a execução do homicida? Todo homicida, ou seja, aquele que causou a morte a outro, seja por instrumento de ferro, pedra ou pau, ou qualquer outra coisa, ele deveria ser morto e era vingado. O vingador, que fala que o vingador do sangue, como diz na palavra, era que aquele, logicamente, um parente, matou a mulher do cara, o cara vai lá e mata ele também. Matou o marido, vai o irmão, enfim, vai vingar o vingador, que eles falam, vai lá e mata o cara também. Por quê? É o homicida, ele tinha que ser executado. E as cidades de refúgio, como vimos, são reservadas apenas para os casos de morte acidental, então. Então, não é o cara vai lá, mata propositalmente, todo mundo que é propositalmente, e vai para julgamento. Então, nesse caso, não. O vingador vai lá, viu o sangue dele e acabou. O cara é morto e pronto. Até para você me dizer. Essas cidades de refúgio eram só para quem matou involuntariamente ou com um acidente, né, no caso. Isso quer dizer que o assassino nunca está livre para que possa vingar o seu crime. Amém? Vamos ler o versículo 20 e 21 aqui. Vamos ver o que diz aqui. Se alguém empurrar ao outro com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, este morrer, será morto aquele que o feriu. O homicida, o vingador do sangue, ao encontrar o homem, vai matá-lo. Então, como eu falei para vocês, se o camarada encontrou o cara lá, o homicida, vai matar ele. Por quê? Porque ele está vingando o nome da pessoa que morreu. Amém? Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Então, tem alguns privilégios aí que são falados sobre essas cidades de refúgio. Porém, caso alguém empurrasse ou lançasse em cima de algum instrumento sem a inimizade, no caso sem a intenção, né, evidentemente, e isso gerasse a morte de outro, o caso deveria ser levado à congregação para julgamento segundo as leis, considerando o matador e o vingador, ou seja, aquele que matou realmente o homicida e o vingador que veio pedir o sangue daquele cara porque
Foi a parte lesada aí. Se for livre da morte, deverá ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Olha só que interessante aqui. Interessante não, né? Mas, um fato, tanto quanto, se o camarada matasse o outro, foi involuntariamente, não fez de propósito, matou outro cara, e o que acontece? Mas foi involuntário, ele vai lá apresentar diante do sacerdote, ele poderia ficar nessa cidade de refúgio. Só que tem um detalhe, ele teria que ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Só se o sumo sacerdote morresse, ele poderia voltar para a cidade, senão ele tinha que ficar morando nessa cidade de refúgio. E não para por aí, vamos ver aqui. Caso o homicida fosse achado fora das áreas de refúgio, o vingador poderia matá-lo sem culpa. Então veja só, o cara era um assassino, é como se o cara estivesse dentro da prisão. Se ele sair da prisão, o cara, qualquer um, pode ir lá e matar ele. O vingador, no caso, né? Evidentemente, o vingador poderia ir lá e matar o cara, porque ele não está cumprindo a pena dele. Então o cara era como se o cara estivesse cumprindo uma pena. Ele tinha que ficar lá até o sumo sacerdote morrer. Quer dizer, o cara tinha que orar para o sumo sacerdote morrer rápido, não dá, né? Então, você imagina a situação que era, né? O cara tinha que ficar lá até o sumo sacerdote morrer. O camarada naquela época vivia 120 anos ou mais, imagina, né? O cara passar talvez a vida inteira dele. É quase uma perpétua, né? Agora, ele ficando até a morte do sumo sacerdote, após isso ele poderia voltar à terra da sua possessão. Então, uma coisa que vai ficar claro para vocês ao longo aí, e mais no próximo livro também, é que aquilo que era a possessão do cara era dele, né? O máximo que acontecer, ele vendeu, era como se fosse arrendar, tem que ter esse exemplo como arrendar, né? Mas passando o ano, chegando o ano do jubileu, ele tinha de volta. Então aqui, nesse caso, ele só poderia pegar as terras que era de possessão dele após o sumo sacerdote morrer. Outro fator importante relatado aqui é que se aquele que estiver na cidade de refúgio não poderá pagar resgate para tornar a sua terra, deverá cumprir o tempo determinado até a morte do sumo sacerdote. No caso dos homicidas, também não se poderia pagar resgate, uma vez que foram culpados, nesse caso deveriam ser mortos. Então, no caso dos homicidas que se entendeu que foi culpado, eles deveriam ser mortos, não tinha preço de resgate para eles. Nos outros casos, o que acontece? Quando era uma outra situação, lembra que a gente viu já esse estudo aí, nesse mês, inclusive, poderia se pagar o resgate, o cara pagava o resgate e pegava a terra dele de volta, ou pagava, como se fosse um bônus, aí, uma fiança, vamos falar assim. Uma fiança ele teria de volta, tudo restabelecido. Nesse caso aqui, não poderia pagar o resgate. Lembra que o cara, no ano do jubileu, o cara arrendou a terra dele lá, vendeu a terra dele. No ano do jubileu, ele precisa comprar aquela terra de volta, ele não tem o que fazer. No caso, um parente próximo podia pagar, ou até mesmo para entregar a expiação, né, alguém poderia pagar por ele. Nesse caso, mesmo ele tendo dinheiro, tendo condições, nem ele, nem ninguém poderia pagar esse resgate pela vida dele. Ele teria que cumprir a pena dele lá, propriamente dito. Não aceitar resgate significa que nenhum preço de resgate podia ser tomado para salvar a vida. Nem podia um homicida casual pagar resgate para sair da cidade de refúgio. Então, quer dizer que não vai ficar impune, porque ele fez, ele vai pagar por isso. Considerando que o derramamento de sangue humano poluía cerimonialmente a terra, a qual o Senhor habitava, que era aquela terra, nenhuma oferta de sacrifício animal ou pagamento em espécie podia purificar a terra, mas apenas o sangue daquele que derrama o sangue. Então, no caso aqui, só matando o cara que realmente fez que matou o homicida, e isso poderia limpar e colocar um ponto final nessa situação. Vamos lá, casamentos e herdeiros, é o capítulo 36. Último capítulo aí, deixa eu comentar o melhorar. Vamos lá, dá tempo da gente ir rapidinho. Casamento de herdeiras. As mulheres também têm o direito de serem herdeiras em Israel. A gente sabe que naquela época as mulheres não tinham muito direito a algumas coisas. Nós vamos ver agora alguns casos aqui que foram levantados, inclusive uma situação das filhas de Zelofiade que foram até Moisés, e o Senhor aí dá a direção para ele. Moisés não declarou nada, não falou nada antes de consultar o Senhor. Desde que se casem dentro das próprias tribos. Então elas teriam direito a serem herdeiras das terras, né, acontecendo qualquer situação, desde que elas casassem sempre dentro da tribo. Naquela época, não podia uma mulher casar com um camarada de outra tribo e vice-versa, porque senão perdia direito à herança. Então, a herança vinha do pai, tanto é que a gente vê quando a mulher ficava viúva,
que acontece? O outro filho mais velho, né, no caso do irmão mais velho, ia casar com essa mulher para dar herança, né, para dar filho, né, para garantir a hereditariedade para todos os filhos e continuar a linhagem aí. Amém? Então ela tinha que casar com os próprios das mesmas tribos. Os cabeças das casas paternas de algumas tribos foram diante de Moisés para saber sobre a herança que seriam dadas, como por exemplo as filhas de Zelofiade. Caso elas se casassem, lembrando que o Senhor já tinha definido quanto à herança delas, por um motivo pela qual eles deram como exemplo. Eles deram o exemplo das filhas de Zelofiade, por quê? Elas foram ao Senhor e falaram, olha, o meu pai morreu, nós não casamos, nós não temos irmãos, meu pai morreu, nós não temos irmãos homens e nós vamos perder o direito da nossa herança. E aí foram até Moisés, e Moisés consultou o Senhor. E nesse caso, olha que interessante, para aquela época é algo realmente muito interessante. O Senhor libera, né, dá autorização para que elas tivessem direito à herança. Só que aqui está falando sobre isso e eles dão o exemplo de outras mulheres, levando em consideração o caso das filhas de Zelofiade. Mas olha, fizeram lá com ela e aí. Então isso serve para todo mundo? Como é que é? Abrir uma exceção, vai abrir para todo mundo. E passou a não ser exceção, e sim uma lei. Quantas mulheres que herdavam terras deviam se casar dentro das tribos para não alienar a propriedade. E se ficassem viúvas sem filhos, o próprio irmão do marido, falecido, teria que se casar com ela para dar continuidade à família, gerando-lhe e mantendo a sua prosperidade. Essas circunstâncias explicam também o casamento que nós vimos lá de Boaz e Ruth. Né? Lembra que quando ele queria casar com Ruth, tinha um outro parente lá mais próximo que tinha o direito de casar. E ele vai lá, quando eu estou indo para o cara, de que a situação era complicada. Não, pelo amor de Deus, eu abro mão agora. Ele só poderia se casar com ela se o camarada abrisse mão. Né? E aí o camarada abre mão e ele casa com Ruth. Lembra dessa passagem? Você pesquisa aí, que não dá para a gente entrar no detalhe muito agora. Mas é muito lindo e foi uma situação semelhante a essa aqui, que permitiu que ele casasse com Ruth. Significa que mesmo que chegasse o jubileu, vamos ler aqui, deixa eu ver aqui. Mesmo que chegasse o jubileu, ou seja, o ano do jubileu, que liquida as dívidas e restaura os bens ao primeiro dono, essas heranças ainda ficariam numa ou outra tribo. Porque uma herança dentro de uma família é imutável e intocável. Então, mesmo que chegasse o ano do jubileu, aquilo que pertence àquela tribo não seria trocado de uma tribo para outra. Amém? Por isso, um dos motivos da mulher não casar com o camarada de outra tribo. Amém? Moisés reconheceu que tinha dito a tribo de José referente à herança e que era justo, reafirmando que as filhas de Zelofiade poderiam se casar com quem quisesse, desde que fosse marido da tribo do seu próprio pai, desde que o marido dela fosse da tribo do próprio pai. Então, Moisés reconhece, já tinha falado, né, para ela, e isso então servia para todo mundo. Tudo isso para que a herança não passasse de uma tribo para outra, permanecendo cada qual a sua herança, ainda que houvesse casamento. Então, mesmo que casasse com outra tribo, cada um ficaria com a sua herança de acordo com as suas terras. Então, não era muito negócio casar porque perdia direito à herança. Ele casou, o camarada da herança dele é lá, de cá e vice-versa. Amém? Vamos ler o versículo 10 ao 13. São os últimos versículos aí. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofiade. Pois Mascla, Tisla, Osla, Milca e Noa, filhas de Zelofiade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Então elas seguiram aquilo que o Senhor tinha determinado e casaram com os filhos dos tios paternos aí. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filhos de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. Então ela não perdeu o direito à herança, continuou na família do próprio pai dela, porque escolheu casar com um camarada da mesma tribo. São esses os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, aqui nós acabamos o capítulo 36, aí, que é o último capítulo, e nós vamos dar uma pincelada rapidinho tudo aí. Vamos fazer um resumão de tudo aí dentro do capítulo 1. Vamos ver tudo que nós vimos aí, para a gente matar
esse livro de Números e começar na segunda-feira o livro novo, amém? Bom, capítulo 1º, o que nós vimos no capítulo 1º lá? Vamos lá. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. Lembra que o Senhor falou para Moisés, ó, levanta o censo, porque tinha acontecido muita coisa, precisava saber os homens guerreiros, os homens prontos para a batalha aí. E ele levanta o censo, e o censo levantou que tinha 603.550 somente homens acima de 20 anos. E nessa ocasião, os levitas não foram contados. Então, vale lembrar que nessa ocasião aqui foram só os homens acima de 20 anos, porém, excluindo os levitas aí, que serviriam o tabernáculo, quer dizer, não poderia contar com eles para a guerra, não fisicamente, mas sim espiritualmente. Então, capítulo 1 narra praticamente isso aí. Capítulo 2, a posição das tribos. O Senhor fala a Moisés com relação à disposição de cada tribo. Cada uma tinha o seu lugar específico. E aqui é interessante na época, a gente está vendo, que fala que colocaria uma bandeira, quer dizer, cada um tinha uma sua bandeira, significando a sua tribo. Então, tinha uma disposição, uma logística aqui muito interessante. Porque uma tribo mais próxima do tabernáculo, mais próxima da entrada do tabernáculo. Então, tudo isso é obedecido aqui. Então, muito possivelmente, né, Moisés ficou mais próximo, Arão, quer dizer, na hora de montar ali, a montagem dele tinha que ficar uma logística mais fácil para eles terem acesso ao tabernáculo, evidentemente. Então, tudo isso é narrado no capítulo 2. Capítulo 3, a separação dos levitas. Agora seriam dadas as responsabilidades aos levitas referentes ao tabernáculo. E a quantidade de levitas nessa época era de 22 mil. Então, era muito levita, né? O duro é que, assim, o número parece ser assustador, mas considerando que você tem 605 camaradas, imagina se 605 caras quisessem conversar com um levita. Não dava. Quer dizer, um levita para atender, eu queria passar o dia inteiro atendendo levita. Aliás, atendendo o povo levita, né? Então, era muito ainda assim. Talvez, se olharmos a proporção, aqui estamos falando só de 20, dos homens acima de 20 anos, o levita não atendia só o homem acima de 20 anos, ele atendia toda a população. Então, era um número pequeno ainda. Amém? Mas quando a gente ouve assim, parece ser grande. Se a gente tirar isolado, mas se comparar com a população, era pouco. Capítulo 4. O trabalho dos levitas aqui é relatado. Foram relatadas as funções das tribos de Levi, então os coatitas, como que eles faziam, esse carregava tal coisa, estão lembrados disso aí? Um carrega madeira, o outro carrega as cortinas, o outro carrega não sei o quê, então é dado as funções dos coatitas, os gersonitas e os meratitas, que são cada tribo responsáveis aí pelo transporte, né, o manuseio das coisas do tabernáculo. Por quê? Naquela época, o tabernáculo ele foi construído de uma forma, assim, o Senhor foi perfeito em tudo, como sempre é. Então, todas as coisas não eram portáteis, para a gente traduzir para os dias de hoje, era portátil. Por quê? Quando eles iam 40 anos, foram caminhando, gente, até chegar lá até a Afrodita, tá lembrado? Então, nesse percurso, tiveram que andar. Então, monta, fica no lugar, sei lá, 1 mês, 2 meses, anda mais um tanto. Não sei como é que era feito na época, porque não relata especificamente. Pode ver aí história, estudos, mas dentro desses 40 anos, eles andaram tanto. E era uma quantidade grande. Então, montavam tabernáculos, montavam, iam para outro lugar. Então, tinha toda essa logística. E aí, está aqui a distribuição. Tem uma ocasião, inclusive, que até quando vai distribuir os carros que foram pegos em guerras, ele fala para dar para uma tribo específica porque ele ia carregar mais peso. Olha como o Senhor é um Deus de detalhe, né? Fala sério. Capítulo 5 fala sobre os imundos, né? Que deveriam ser removidos. Ou seja, os leprosos têm que ser removidos do meio do povo. Não dá para ficar lá contaminando todo mundo. Deveriam ser lançados fora do arraial. Fala também sobre a mulher adúltera. Então ali, a gente sabe que naquela época, por muito pouco, camarada, a mulher era apedrejada. A gente viu que, mesmo no caso da mulher, tinha toda a questão de ser levantado, não se levantava um falso assim à toa. Tem até o homem, se o homem tinha que ser desconfiança da mulher dele levava para o sacerdote. Lá tinha todo o preparo de uma água, a mulher saía manca, não sei o quê. Ele até se questionou que ela ficava nervosa. Você imagina, estava mexendo uma água lá, que se a mulher tiver feito coisa errada, vai mudar de cor. Você imagina, a mulher que fez, ela já está daquele jeito, né? Então falam que talvez até por conta disso aí, né, os estudos, mas enfim. A gente viu tudo isso aí, tá, pessoal? Estou fazendo um resumo daquilo que nós já vimos. Quem tiver dúvida, volta lá
né, no programa do dia aí que foi passado. Eu tenho, quem quiser um capítulo específico, eu tenho minha planilha, eu tenho que capítulo foi ministrado e que dia foi. Então, quem tiver, o capítulo tal, tem dúvida, pode me chamar e eu passo pelo WhatsApp. O capítulo tal, eu te falo no programa de que dia que é. Ok, pessoal? Eu tenho controle de tudo isso. As bênçãos de Moisés fala sobre, no capítulo 6, sobre o nazireado, assim como também sobre as bênçãos que o sacerdote tinha e o privilégio, logicamente ou evidentemente, o privilégio de ser sacerdote. Então, o nazireado, aquele camarada que foi escolhido como nazireu, fez um propósito a seguir o nazireado, ele tinha que manter os cabelos, depois tal, tudo aquilo, até aquela data específica. Ela se cortava o cabelo, botava-se pouco, ela não podia nem ficar mostrando para todo mundo, porque não podia manter uma soberba, aqui, eu fiquei aqui, ó, e coisa, estava esperando a minha data para mim trabalhar, para lá. Não tinha nada disso. Então, tudo isso tinha um certo cuidado naquela época. Aí nós vamos no capítulo 6. Capítulo 7. Consagração dos altares, refere-se às ofertas que cada príncipe iria dar na dedicação do altar. Aí nós vimos que cada príncipe entregava uma oferta, tinha uma oferta específica, tinha dia específico, e aí cada um entregou a sua quantidade lá. Então, as ofertas que eram entregues aqui pelos príncipes de cada tribo. Amém? Capítulo 8. A consagração dos levitas, onde eles deveriam servir ao Senhor desde os 5 anos de idade, tudo seguido de um ato de purificação. Então, a partir dos 5 anos, depois do ato de purificação, se lavar, se limpar, eles já começavam a servir ao Senhor. Logicamente, tem todo uma coisa, algumas coisas eles podiam fazer e outras não. Uma coisa que fica muito claro, que tem a diferença de sacerdote e levita, né? Sacerdote, a gente tem acesso lá dentro do tabernáculo, lá onde fica a arca. Os levitas não, eles ficam lá de fora. Até se o camarada passa em uns capítulos que fala assim, até se ele desse uma espiadinha, olhasse lá dentro, ele seria punido, e o Senhor deixa muito claro isso. Então não pense que era de qualquer jeito lá. É como hoje, a gente sabe que pisar no altar aqui não dá para vir de qualquer jeito. Senão, já sabe que a conta vem para você pagar, né? Naquela época era consumido. Capítulo 9. A celebração da Páscoa. Vimos que todos deveriam celebrar, caso não comparecesse, poderia ser, no caso, excluído da congregação. Então, a gente sabe que a Páscoa celebrava lá a passagem, né, a saída do povo, a libertação do povo do Egito, né, de ser escravo, passando por um tempo para ser cuidado, ter todo o amparo e cuidado do Senhor aí. Amém? Capítulo 10. A saída do povo do Sinai, uma vez que receberam a lei fundamental do Senhor, marchariam para a terra prometida. Então, aquela ocasião onde Moisés sobe, pega as tábuas da lei, quando receberam, depois toda aquela situação, né, construir bezerro de ouro, parará, depois de tudo isso, né, novas tábuas foram dadas a Moisés, e aí depois o que acontece, eles saem do Sinai, seguindo uma terra prometida. Capítulo 11. As murmurações dos israelitas quando eles queixaram contra o maná que caía do céu. Eles queriam carne, então o Senhor mandou codornizes. Então, aqui nesse capítulo 11, começa a murmuração do povo, que daí para frente não pode murmurar. Aliás, o povo murmurou por muito tempo, e a gente viu, era problema da carne, da comida, era problema da água, era problema não sei do quê. Toda hora estavam reclamando e sentindo saudade do pepino, do chuchu, do nabo que comia lá no Egito, porque não era muito bom. Era bom, mas era escravo. Ele tinha agora um alimento que caía do céu e não estava bom. Capítulo 12. A sedição de Miriam e Arão trata-se da rebelião dos familiares de Moisés, que quase custou a vida deles. Né? A gente sabe que aí Miriam, né, começou uma conversinha lá para cima de Arão e acharam que eles também poderiam falar com o Senhor, né, da mesma forma que o Senhor falava com Moisés. Né? Uma certa traição com Moisés, que aliás Moisés estava cumprindo um papel que não era fácil, mas muita gente achava que era fácil. Nada diferente do que é o dia de hoje, né? O camarada acha fácil a vida do bispo, do pastor, mas ele quer estar no lugar, mas pagar o preço ninguém quer. Acha que é fácil. Será mesmo que é? É uma vida, não vou dizer que é difícil, mas não é fácil como parece, né? A gente abre mão de muitas coisas para exercer o sacerdócio. Né? Pergunta aí para o bispo aí, para a bispa, né? Não vou nem falar por mim, falo por eles. Eles vão te falar que não é fácil, é uma vida que a gente tem que estar comprometido com as vidas. Uma coisa que a gente fizer de diferente aí, ou até mesmo uma direção errada, isso é cobrado o preço da gente. Nós temos instrução, somos sacerdotes, temos alimento
né, que o Senhor nos dá diretamente, vem do trono, e a gente não cuidar, não fazer, a conta é cara para se pagar. E aí a gente levou nessa situação, nessa ocasião aí, Miriam ficou leprosa, Moisés clamou por ela, e ela, pois, deram, deixa ela lá, o Senhor deixou ela uns dias lá, leprosa, depois restabeleceu ela, colocou ela de novo no meio do povo. Capítulo 13. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Na sequência, trazem seu relatório que não agradou todo o povo. Logicamente, saíram os 2 espias, né, foi dado o nome dos camaradas, só Josué e Caleb, que olharam e viram o fruto maravilhoso, não olharam para mais nada. Os demais, né, começaram a reclamar, queriam apedrejar Moisés, Arão, ou apedrejar Josué e Caleb, porque estava defendendo a situação do fruto, enquanto os demais estavam vendo só os anaquins, os anaquins lá, os gigantes lá. E aí, o que acontece? O medo pairou e começou a gerar tudo isso, esse burburinho com todo o povo. E aí o povo começou a esmurecer. Quando esmurecia, tinha a murmuração. Então aqui começam, quando vem esse relatório dos homens, que eles tinham espiado, porque essa terra era boa, o que tinha lá, se produzia lá, o que eles já iam fazer, e também quem eram os poceiros da terra. Então a ideia de espiar a terra era tudo isso. Até segundo os estudos, que sugerem que eles teriam ter se dividido, porque tamanha era a quantidade de terra para ser espiada lá, não era pouco, então por isso talvez eles tivessem se dividido para cobrir todo o território, se eu não me engano, de mais de 300 quilômetros de terra. Então, só para vocês terem ideia, é muita coisa. Sedição, capítulo 14, sedição do povo. O povo chorou por uma noite inteira, por conta dessa história do relatório, né, que os camaradas, os 10, né, 10 falou mais do que 2, né, que queriam apedrejar os líderes, que levantou a ira do Senhor. Aqui o Senhor levantou a ira, porque o povo estava murmurando, afinal, o Senhor tinha dado uma terra, o povo foi lá espiar, e aí deu tudo isso. Moisés teve que clamar pelo povo, mas o castigo foi que não entrariam na terra. E aqui custou caro essa murmuração. Por quê? Por conta dessa murmuração toda, eles não entraram na terra prometida. E aqui, aqueles que tinham acima de 20 anos foram proibidos, né, iriam morrer no meio do caminho, nessa trajetória desses 40 anos aí, não ia botar os pés na terra prometida. Logicamente, não era a primeira murmuração, já tinha vindo montado o maná e coisa e tal. Então, estava na hora realmente do Senhor dar um break nisso tudo aí. Capítulo 15. Leis a respeito das ofertas. Como deveriam ser as ofertas assim que entrassem na terra prometida. Assim como o sacrifício pelos pecados, por ignorância, a expiação, né? E fala também sobre o castigo pelo trabalho nos sábados. Então, aqui começa a falar sobre essa lei. Quando eles entrassem, veja por que repete muitas coisas. Aqui está repetindo, ó, quando vocês for dado as leis, vocês botarem os pés na terra prometida lá, é para vocês continuarem cumprindo-a da mesma forma. Aliás, uma das coisas que o Senhor repete muito, que não era para eles se afastarem da lei, e que chegando lá, não podia ser esquecido da lei. E também uma das principais, que naquela época era guardar o sábado, e eu já ministrei isso para vocês, no caso hoje, semana comercial, começa na segunda, nós guardamos o domingo, mas guardamos um dia, que é o dia do Senhor. Amém? Capítulo 16, rebelião de Corá, Datã e Abirão. Juntaram alguns seguidores, montaram uma rebelião contra Moisés. Aqui eu ministrei praticamente um programa inteiro falando sobre isso aqui, porque é um assunto muito sério e longo, com muito detalhe aqui. Por quê? Eles montaram uma rebelião, a rebelião começa com um camarada só, vai fomentando, vai juntando 2, 3, 4, quando vê, eles tinham mais de 250 homens aí. E, logicamente, os rebeldes não iam passar despercebidos e foram castigados pelo Senhor. Nessa ocasião, morreram 250 homens aqui. Novo tumulto houve com o povo que não aceitou a morte dos que morreram, e nessa ocasião aqui, né, a gente lembra que morreu a família de Corá e tudo mais aí, né? Ou boa parte dela, como nós vimos que não morreram todos, mas morreu boa parte dela, mas a Bíblia relata que alguns ficaram, né, muito possivelmente fugiram da situação, saíram do quadrante lá, porque ficaram, a hora do Senhor que eles ficassem nas portas das tendas lá. E aí a tenda dele, toda a congregação dele, ia ser consumido aí. Então, nessa ocasião, morreu 250, mas a família de Corá e os príncipes, né, que se levantaram junto com ele aí. E morreram ainda o povo que não aceitou, começou a reclamar, murmurar, ainda morreram mais 14.700. E se não fosse Moisés, manso, ao extremo, ir lá orar pelo povo, tinha consumido todo mundo. Que a ira do Senhor se acendeu para consumir todos. Capítulo 17. O bordão de Arão floresce. Depois de tudo isso, né? Só vão entender quem é quem aí, o Senhor dá direção. E aí manda perguntar sobre os líderes lá no meio de quem vai acender
né, vai florescer o bordão, aí vamos ver quem é quem aí. E foi confirmada a autoridade de Arão como sacerdote, onde o Senhor escolheu um único bordão dentre todos os representantes de cada tribo, e somente o de Arão que ascendia. Então, acho que não restou mais dúvida para ninguém aí, né? Capítulo 18. Deveres e direitos dos sacerdotes. Eles deveriam fazer expiação dos seus próprios pecados, assim como todo serviço do santuário era responsabilidade deles. Fala ainda da relação ao dízimo, que dependia da fidelidade do povo, e também que os levitas deveriam entregar o dízimo do valor recebido. Então, logicamente, aqui os sacerdotes levitas que viviam do dízimo, né, dependia do quê? Da fidelidade do povo. Né? Hoje, logicamente, a gente fala que a gente não vive do dízimo, mas o dízimo a pessoa precisa entregar. Nesse caso, que eles deveriam da fidelidade. A gente vive, hoje, eu vivo da fidelidade do Senhor. Mesma coisa que eles aqui, eles vivem da fidelidade do Senhor. E aqui a fidelidade o quê? O camarada tinha que entregar o dízimo. E o interessante disso tudo, os levitas viviam, obviamente, do dízimo. E ainda assim, quando eles recebiam essa porção, ele tinha que dizimar. Então, ele não deixava de dizimar também. Então, o camarada recebia tudo bem, que o salário dele vinha do dízimo, mas ele tinha que dizimar da mesma forma. Amém? Capítulo 19. Águas purificadoras. As águas deveriam ser preparadas, e Eleazar, o filho de Arão, né, tinha que supervisionaria todo esse preparo aí. Era um rito de purificação de todo aquele que tocar em coisa imunda, animal ou homem morto. Tá? Capítulo 20. Fala sobre a morte de Miriam, profetisa Miriam, que é relatada que ela é profetisa, né? Poucas pessoas lembram desse detalhe, mas ela é relatada que ela, inclusive, é chamada de lá em Êxodo, quando ela canta lá, diz que ela que puxou o louvor lá para passar o mar Vermelho, amém? Depois desse episódio de Moisés, fere a rocha em Meriba para que saia água, o que desagradou ao Senhor e também o impediu de entrar na terra prometida. Então, depois da situação de Moisés, de Miriam, relata sobre o episódio onde Moisés feriu a rocha lá em Refidim, e por isso foi proibido de entrar na terra prometida, em Meriba. Relata ainda o pedido de Moisés para passar por Edom, mesmo pagando, se caso for, ele sugeriu ali, ele pede para o rei Edom para passar pelas terras de Edom, porque dar a volta custava muito, porque a quantidade de gente era muito grande. Ele queria passar pelas terras de Edom lá. E ele falou para o rei lá, olha, se meu gado, ainda se o gado, nosso rebanho beber da tua água, assim, eu me disponho a pagar, fazer qualquer, né? A gente faz um negócio, eu não quero te dar prejuízo, só quero passar pelas suas terras. Mas não foi permitido, e os edomitas saíram para a guerra com eles. Né? Depois fala da morte de Arão, que também é relatada, e o povo chorou por 30 dias aí a morte de Arão. Capítulo 21. Só estamos acabando aí, tá, pessoal? Não está saindo 5 minutinhos aí. Derrota do rei Arade. Essa guerra foi vencida espiritualmente, sem dificuldade nenhuma para o povo de Deus, né? O povo foi lá, orou, clamou e venceu todo mundo na hora. A serpente de bronze que feriu o povo que estava falando contra Deus, o povo começou a falar contra Deus, e veio aquela serpente que começou a ferir todo mundo. Moisés orou, clamou, e aí foi levantada uma serpente lá, né? Fizeram, né, colocaram ela no alto lá, e o cara que fosse ferido, ele tinha que olhar para a serpente. Só o cara que tinha fé era curado. Né? Esse episódio é uma situação bem atípica aí. Houve também a vitória sobre o povo de Sion, cujo rei era lá o rei de Hesbom, né? Que não aceitou também a mensagem, pedindo para poderem passarem pelas terras dele, foi para a guerra, mas o Senhor deu vitória ao povo de Deus. Ainda enfrentaram o povo de Og, com o rei de Baza, que o Senhor também deu vitória sem dificuldade nenhuma. Esse camarada saiu direto para a guerra, quis nem dar trela para mais nada, mas também o Senhor deu vitória. Amém? Capítulo 22. O rei Balaque, né, e Balaão, profeta mercenário, o rei mandou chamar para amaldiçoar ao povo de Israel, porém o Senhor não permitiu que ele o fizesse. Outro fato importante é o fato de Balaão falar com a jumenta, pois ela desviava do caminho. Esse episódio, o que acontece? Balaque ficou sabendo que o povo de Israel estava vindo, dos feitos, né, que o Senhor tinha proporcionado ao povo de Israel, ficou com medo e mandou chamar Balaão, que era o rei mercenário lá, o profeta mercenário. Ou seja, pagava, o cara profetizava e não estava nem aí. E ele manda chamar, né, uma vez, não aceita, manda mais dinheiro, depois manda gente mais importante, e mesmo assim Balaão não foi porque o Senhor não permitiu.
E aí, no último instante, o senhor falou, olha, quando ele vier te chamar, você vai. Ah, mas no dia seguinte ele já estava arrumando as malas e estava indo embora. Né? Porque ele estava preocupado que queria pegar o dele lá, né? Agora o senhor tinha dado determinação muito clara para ele, que ele iria, mas só ia falar aquilo que o senhor determinasse. E aí acontece, ele vai, nesse meio do caminho aí a jumenta vê o anjo lá no meio do caminho, dá para passar. Eu imagino que seja uma trilha, né? Se fosse no deserto, dava uma volta, passava lá e ia embora, mas devia ser uma trilha. Aparece o anjo do Senhor, a jumenta faz o quê? Faz a volta, vai ser para outro caminho, totalmente diferente. E ele bate nela, ela vai para outro caminho. Chega lá novamente o anjo, 3 vezes, daqui a pouco a jumenta fala com ele, né? E aí ele ainda assim começa a conversar com a jumenta e não entende. Né? O cara falando com a jumenta não entende que é algo sobrenatural. E aí o Senhor fala com ele. Aí ela fala para ele, poxa, eu por tantas vezes fiz esse caminho com você, te levei por aqui, pô, viria de errar, viria de desviar agora, precisava você me bater, me fazer tudo isso. E aí ele conseguiu entender que realmente o negócio não era bem esse. Amém? Capítulo 23. Balaão abençoa por 2 vezes, após entregar em holocausto a outros deuses, e o Senhor não permitiu que ele amaldiçoasse o povo de Deus, ele foi obrigado pelo Senhor a abençoar o povo. Aí o rei Balaque leva ele lá para o lugar, lá para o monte, fala, vamos ter um holocausto aqui, vai que dá tudo certo aqui, e coisa e tal, não foi uma vez, foi 2, não resolveu nada, e ele vai tentar ainda uma terceira vez. Capítulo 24. Balaão, pela terceira vez, abençoa Israel, que deixou Balaque, o rei, muito irritado. Desta vez, Balaão faz a grande profecia que falava de Jesus Cristo e as estrelas que procederiam de Jacó, o que muito desagradou a Balaque. Pô, terceira vez eu estou pedindo para você abençoar, você vem aqui amaldiçoar esse povo, e você vem continuar abençoando. Quer dizer, ele estava tentando, entregava a oferta, entregava. Tanto é que na terceira vez ele falou, pô, entrega lá, vai que Deus muda de ideia e me abençoe e amaldiçoa o povo dele. Quer dizer, a ideia da mentalidade do cara, né? Capítulo 25. O pecado de Israel e a adoração ao Deus Baal, né? Baal pior, que custou caro ao povo. Muitos foram mortos e Finés teve zelo e combateu o mal pela raiz, matando o homem e a mulher que ousava afrontar ao Senhor com tamanha contaminação. O que acontece? Nessas matanças aí, né, essas terras que eles pegaram, se contaminaram e foram para as cidades vizinhas, se contaminaram com as mulheres de lá, o que era proibido. E não só por conta disso, ainda um camarada traz a mulher e passa lá no meio da congregação, afrontando realmente a Deus. E Finés aqui não se conteve, não podia deixar uma situação dessa e corta o mal pela raiz. Vai lá e fez espada, mata tanto homem como uma mulher imediatamente. E nessa ocasião, foi mandado chamar todos os camaradas lá e matar todos que tinham cometido alguma coisa, né, em relação com essas mulheres. Todos foram mortos, não foram poucos, tá? Capítulo 26. Deveria realizar segundo o censo de todos os israelitas. E o total das tribos era 601 mil acima de 20 anos. Foram feitos também o censo dos levitas, que somaram nessa ocasião 23 mil acima de 20 anos. Veja que aqui aumentou, ele tinha 22 mil, aumentou 1.000 levitas aí. O negócio estava bom lá, né? Capítulo 27. A lei dos israelitas e as filhas herdeiras de Zelofehade. Aí, como eu já falei para vocês, aí elas vão questionar lá que elas querem as terras dela. Eu comentei agora nos últimos capítulos. Capítulo 28. As ofertas contínuas deveriam ser efetuadas visando manter o povo em contato contínuo com o Senhor. Então, aqui o que acontece? Eles entregavam ofertas contínuas todos os dias. Por que se entregavam ofertas todos os dias? Ofertas contínuas era uma forma do cara permanecer na presença do Senhor. Se não entregasse a oferta, ele não ia para, como se ele não fosse para a igreja. Então, se você não vier entregar o dízimo todo dia, você não vai ir para a igreja nunca. O cara só vai no dia de entregar o dízimo, só vai no dia da Santa Ceia. Está diferente de hoje? Olha o que está dizendo as Escrituras já naquela época, hein? E tudo que o Senhor fala lá, ele fala que é para estatuto perpétuo. Está na hora da gente rever aí como é que a gente está conduzindo a nossa vida. Capítulo 29, as ofertas com relação às outras festas solenes, né? A festa das trombetas, onde se entregaria todas as ofertas, sacrifícios, e também a festa da expiação. Tudo isso nós vimos principalmente no livro de Levíticos, aí nós vimos tudo isso aí. Capítulo 30, acerca dos votos, era uma impreterível exigência de Deus que Israel não cumpriu seus votos ao Senhor. Praticamente não cumpriu, e a gente viu aí, né? Foram adorar outros deuses, né? Se abusaram lá com mulheres de outros povos, então não cumpriu todo o voto que tinha feito com o Senhor. O Senhor deixa claro que não se agrada do voto de tolo.
aquilo que o Senhor fala. Você fez um voto, cumpra, não faça voto de tolo. Faz um voto para agradar todo mundo, está agradando quem? Tem que fazer para agradar o Senhor, não para agradar homens, né? Porque ele vai fazer para agradar ninguém só para o camarada ver quando você não vai cumprir, né? A mulher estaria de igual como o homem, a diferença é que estaria sujeita, se fosse casada, ao marido, se fosse solteira, ao pai. Ela também teria que cumprir o voto, desde que o marido concordasse com o pai, né? Poderia anular isso, lembrando que a consequência viria para ele aí. Capítulo 31. Vitória sobre os midianitas, uma última restituição antes da morte de Moisés, né? Uma vitória maravilhosa. Aí um grande exército foi levantado e venceram os midianitas e infelizmente não eliminaram todo o povo, o que fez com que o Senhor desse direção na tratativa com os cativos. Aqui eles eliminaram todos os povos, todo mundo, e eles trouxeram mulheres e crianças aí, o que aí tinha que dar uma direção, o que fazer com esse povo que veio cativo. Houve purificação dos soldados, das presas, e depois da batalha, e na sequência, a sua distribuição. Aí, logicamente, o cara, né, o soldado foi lá, mexeu com o sangue, então tinha que se limpar, se purificar, e tudo que trouxe de lá também tinha que purificar. Inclusive, relata que os objetos, as coisas que eles tinham lá, o ouro e a prata, passou pelo fogo. E ficava no fogo até, logicamente, evidentemente, cada situação ficava no fogo até que não perdesse a sua essência. Então, assim, vai ficar lá, mas vai sumir, não. Então, para até aqui, ela é considerando dessa forma. Amém? Capítulo 32. A distribuição de Ruben e Gad, que eles solicitaram, como comentei com vocês aí, as terras. Capítulo 33. Moisés começa a descrever o roteiro que os israelitas tinham seguido durante a sua peregrinação no deserto, desde que saíram do Egito, e relata também a morte de Arão. Então, ele começa relatando tudo isso, contando toda essa história. Amém, pessoal? E aí, capítulo 34, versículo 36, nós vimos hoje aí. Glória a Deus, eu passei um pouquinho aí, 5, 6 minutinhos aí. Bom, pessoal, glória a Deus, isso aí é um livro de números aí, lógico que eu fiz um resumão aí agora no final, mas é tudo material que nós vimos ao longo desse mês aí. Muita coisa importante, e algumas nós vamos ver novamente no livro de Deuteronômio, mas eu queria que você, se você pudesse, perdeu dos programas, aproveita amanhã, aproveita sábado, aproveita domingo, coloque em ordem, porque segunda-feira nós começamos um livro novo, então já se prepara que segunda-feira nós vamos ler, começamos em Deuteronômio, até o Maurício aí, meu pupilo aí, outro dia ele falou assim, bispo, qual que é o livro hoje que eu já vou começar a ler? Então ele já lê aquilo que vai ser ministrado, e é interessante também, vale a pena. Normalmente a gente anda aí 4, 5 capítulos no máximo, né? Logicamente, tem um caso ou outro que dá para avançar mais. Em Êxodo, teve um dia que a gente conseguiu ler, acho que uns 6 capítulos, mas eram bem curtinhos. Mas normalmente aí 4 capítulos é o que a gente consegue ministrar esta 1 hora. Então, se você quiser, já lê os primeiros 4 capítulos aí, que é o que nós vamos tratar na segunda-feira. Amém? Glória a Deus, pessoal. Vamos orar aí, porque eu já me estendi demais aí. Queria agradecer aí a todos e me desculpa pelo horário aí. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, pela oportunidade de estarmos na sua presença, de aprendermos, Pai, com as tuas escrituras, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que recebeu essa ministração, Senhor, visita poderosamente. Abre o entendimento, Pai, para que possa compreender, para que possa multiplicar, que essa palavra possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Senhor, em nome de Jesus, e que aonde chegar, Senhor, toque, cure, liberte, restaure, Senhor, e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Visita poderosamente a cada um, que cada um tenha um final de semana extraordinário, Pai, e eu os envio embaixo de poder, unção e autoridade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Pessoal, um beijo grande a todos aí, os que entraram aí pela metade do semana da boa noite. Um beijo grande. Amo vocês em Cristo Jesus e espero vocês na segunda-feira. E não se esqueça que domingo, último recadinho, pessoal. Domingo nós temos Santa Ceia, porque é término de jejum. Então, vamos lá. Primeiro domingo do mês, nós temos Santa Ceia, tá lembrado? E quando tem o término de jejum, né, ou na abertura ou no término, seja nos dois, tem jejum, Santa Ceia. Como nós fizemos Santa Ceia no dia de início do jejum também, então, evidentemente, só vai ter mais uma, que é no término, então, domingo. Se tivesse começado o jejum na segunda, teria Santa Ceia novamente.
Então, domingo tem Santa Ceia. Então, não esqueça de comprar o teu pão, suco de uva. Não deixa para a última hora, compra um pãozinho de forma. Está lá no domingo, você não passa perto. E deixa toda a família participar. Filho, esposa, enfim. Todo mundo pode participar. Amém? Glória a Deus. Um beijo grande a vocês em Cristo Jesus. Um grande beijo e tchau, tchau, pessoal. Vamos ver se o Facebook, vocês vão ficar comigo mais um pouquinho.